Tem um momento estranho que acontece em alguns jogos. Não é durante uma luta, nem durante uma cena importante da história. É depois, quando toda a ação já passou e você tem 1 segundo para pensar no que acabou de fazer. Por um instante, aquilo parece errado, mas essa sensação não dura muito e você simplesmente continua jogando como se nada tivesse acontecido. A gente se acostumou a enxergar os jogos de um jeito muito simples. Existe um herói, existe um vilão, e você sabe exatamente de que lado você tá. Só que alguns jogos não seguem essa lógica. Eles não te dão uma escolha clara. Eles só te colocam dentro de uma história e deixam você seguir em frente. E quando você começa a questionar, você já foi longe demais para simplesmente parar. Estágio 1. Compreensão. Em The Last of Us, tudo começa com uma perda. A perda de uma filha. Uma perda que até quem não é pai sente. E isso já serve como uma base emocional para tudo que vem depois. Cada diálogo, cada silêncio e cada pequeno momento entre os personagens vai reforçando a memória dessa perda e criando uma conexão que só depende daquele sentimento. O jogo não tenta te convencer da moralidade das suas ações. Ele só te coloca na pele de alguém que já sofreu o suficiente, a ponto de enxergar o mundo de outra forma. Quando a decisão final do personagem chega, ela não parece uma escolha fria ou racional. Parece inevitável. Você não está pensando nas consequências, nem analisando o que seria certo ou errado naquele cenário. Você só reage da forma que faz sentido dentro daquela experiência. Mas quando uma decisão nasce desse lugar, quando uma decisão é puramente emocional e carregada de sentimento, ela não precisa ser correta. Ela só precisa ser compreensível. Estágio 2. Percepção. Shadow of the Colossus não tenta te convencer de nada, ele simplesmente deixa você agir. No começo, o jogo apresenta uma menina, desacordada, que só pode reviver com as almas dos colossos. E tudo parece claro, existe um objetivo, existe um motivo, e não tem nenhum questionamento do que precisa ser feito. Só que conforme você avança e derrota cada colosso, a sensação começa a mudar. Não tem celebração após a morte do colosso. O que fica é uma música estranha seguida de um silêncio. Um vazio que dura muito mais do que deveria depois de algo que, em teoria, era uma vitória. E quanto mais você avança, mais difícil fica ignorar esse silêncio. Os colossos não parecem monstros. Eles não estão destruindo nada ou matando ninguém. Muitos deles só estavam ali, existindo. E ainda assim, você escala, ataca e insiste. E é nesse ponto que o sentimento muda. Não no jogo, mas em você. Porque a forma como você enxerga aquilo começa a pesar. Você começa a se questionar. Se questionar se aquilo realmente é o certo. Se questionar se aquela é a única solução. O jogo não explica isso, ele não aponta e nem julga. Ele só cria um espaço para você perceber. Estágio 3. Justificativa. Red Dead Redemption 2 é bem mais direto nisso. Ele não esconde o que você está fazendo. Você faz parte de uma gangue, e isso significa viver à base de roubo, violência e decisões questionáveis. O jogo até te dá um sistema de honra, onde você pode escolher ajudar as pessoas, evitar conflitos ou tentar seguir um caminho mais correto. Só que mesmo com essas escolhas, existe um limite, porque independente de como você joga, você ainda é um fora da lei. Você ainda é procurado, ainda participa de assaltos e ainda faz parte de algo que, no fundo, é errado.
mas ao mesmo tempo, o mundo ao seu redor não oferece um contraste muito convincente. Os Pinkertons, que era na época uma agência nacional de detetives privados, aparecem como representantes da lei, mas eles não passam nenhuma sensação de justiça. Eles são agressivos, abusivos, corruptos e muitas vezes tão cruéis quanto quem eles estão perseguindo. Aqui, a comparação deixa de ser sobre quem é certo e quem é errado, porque sempre vai existir alguém pior. Quando isso acontece, as suas ações não deixam de ser erradas, mas elas começam a parecer aceitáveis. E quando algo errado começa a parecer aceitável, fica muito mais fácil justificar. Esses jogos fazem coisas diferentes, mas chegam no mesmo lugar. Eles não mudam o que você faz, eles mudam como você enxerga o que você já fez. Em um, você compreende, no outro, você começa a perceber, e no último, você aprende a justificar e conviver com isso. Talvez seja por isso que esses momentos nesses jogos ficam tanto na cabeça. Não pelo que você fez, mas pelo fato de que, em nenhum momento, pareceu errado o suficiente pra parar. No fim, isso não é sobre o jogo, é sobre a sua perspectiva. Se você só enxerga o seu lado, tudo se justifica. Você sempre vira o herói da sua própria história, independente do que você fez. Mas na vida real não existe herói e vilão, só pessoas tomando decisões. Cada uma acreditando que a sua própria escolha é a certa. E é aí que entra a empatia, porque ela é a única coisa que te tira do seu próprio lado e te força a enxergar o outro. Te força a entender que, do outro ponto de vista, a mesma decisão talvez não seja tão certa. E quando a gente aprende a fazer isso, a história deixa de ser sobre quem tá certo.